Fala pessoal, bem-vindos aí de volta ao canal Geopolítica em 5 minutos e pouco. A gente ficou um bom tempo aí em off por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia do Covid, mas estamos de volta e hoje vamos falar aí sobre o aumento expressivo do preço do arroz, da soja, do leite e de outros produtos básicos e por que que isso impacta na nossa vida, tá? E como que a geopolítica entra nessa questão. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu acredito que nós devemos sim compartilhar todo o conhecimento, tá? Então, sem muita enrolação, vamos lá. A gente está vendo aí um grande aumento do preço do arroz, tá? Da soja, do milho e também do leite. E por que que isso impacta na nossa vida diretamente? Porque boa parte da população brasileira se alimenta basicamente de arroz, feijão e ovo, tá? O preço da carne também está aumentando, seja ela bovina, seja ela suína, seja ela de outras formas de proteína, mas está tudo interligado e eu vou te explicar isso agora, tá? Então vamos lá. O maior produtor de arroz do mundo é a China, tá? Seguido aí por outros países do Sudeste Asiático, como a Índia e a Tailândia. Entretanto, por causa da pandemia, esses países não estão conseguindo suprir sua própria demanda. Ao invés de exportar, eles estão comprando. No caso brasileiro, o Brasil é um grande produtor de arroz, mas não está entre os maiores do mundo. E como o dólar está muito alto, ou seja, tem a ver com câmbio, é mais barato para o produtor de arroz no Brasil pegar esse arroz e exportar. Ele vai ganhar muito mais exportando do que se ele vender aqui no mercado interno. Então, na visão do produtor, se você tem aí um preço X no Brasil e o preço lá fora é 5 vezes X, ele vai vender lá fora. Tá? Isso é uma oferta básica do capitalismo, lei de oferta e procura, ok? Esse é o primeiro ponto, então, a questão do câmbio. O segundo ponto qual é? Ao longo das últimas décadas, a produção de arroz no Brasil tem diminuído, porque ao longo dos últimos anos, esse preço do arroz caiu, variava muito pouco, então não era tão importante para o produtor, não era tão economicamente viável plantar mais arroz. E aí, agora com a pandemia de Covid, pelo fato dos grandes produtores não estarem dando conta do recado, outros países estão comprando do Brasil. O exemplo maior é a Venezuela. Venezuela está comprando a maior quantidade aí do nosso arroz. E isso encarece, então, tá? E a China está fazendo estoque de alimentos. Olha que bacana. Ela está pensando num estoque de alimentos, não só soja, assim como outros produtos, como por exemplo carne, por causa de uma guerra comercial possível com os Estados Unidos, tá? E isso faz então o preço da soja aumentar. Se o preço da soja aumenta, a ração dos animais também aumenta aqui no Brasil. E aí então o produtor, seja ele de leite, ele vai precisar de mais farelo, de milho, farelo de soja para os seus animais, né, para a vaca leiteira. E nessa época do ano já é normal um aumento de preço do leite, tá? Entretanto, existe algo chamado inflação. Quando muitas pessoas querem um produto, se esse produto não estiver tão disponível aí no mercado, o preço sobe. Agora, o que vai acontecer nos próximos meses? É provável que continue aumentando. O Brasil, ele tem, como quase todos os países, uma reserva de emergência. Tá? Mas o atual governo, ao longo dos anos, não aumentou essa reserva de emergência e não irá vender essa reserva de emergência. Porque se joga no mercado interno essa reserva de emergência, o preço cai. E se o preço cair muito, o produtor perde. Então repare como é política. Você tem vários grupos envolvidos. Você tem o exportador, que quer ganhar dinheiro e não há problema nenhum nisso. Você tem o pobre brasileiro. Esse é o que mais consome arroz. Todos consomem arroz, mas o pobre é o que mais consome proporcionalmente à sua renda com alimentos. Ele gasta boa parte do seu salário com alimentos. O rico nem tanto. Ele consegue fazer uma substituição, tá, de um produto. Tá muito caro esse, eu compro outro. O pobre não. Ele tem que comer arroz e feijão. Então se encarece muito e o salário mínimo do ano que vem vai ter um aumento muito pequenininho, significa que quando acabar o auxílio emergencial, se de fato acabar, a gente vai ter uma boa crise, porque os preços vão continuar aumentando, tá? O pobre vai continuar consumindo comida e cada vez vai ficar mais caro. A classe média e o rico consegue fazer um certo malabarismo. A classe média e o rico não precisa fazer malabarismo
em termos de comida, mas quem vai ter que fazer substituição vai ser o pobre e uma parte da classe média, tá? Então repare que a China está fazendo estoque de alimento. Cuba, por exemplo, é o 5º país que mais está consumindo aí o nosso arroz. Os Estados Unidos não estão conseguindo vender tanto arroz. O Brasil ele tem, por causa do Mercosul, uma tarifa de importação. Para qualquer país fora do Mercosul queira vender arroz para o Brasil, paga uma tarifa de por volta de 16%. O governo agora, recentemente, diminuiu essa tarifa. Então, olha que doideira. Para o preço do arroz não continuar subindo, a gente vai ter que importar arroz, mesmo que a gente produza, porque o nosso produtor vai querer exportar. Então, não existe uma maneira fácil, não existe milagre para você poder fazer esse preço do arroz abaixar, e o problema não é o dono do supermercado, porque ele vai ter que passar em algum momento para o consumidor esse preço. O problema está lá no início, na produção. Mas entenda, não é errado o cara querer vender lá para fora. Ele quer ter lucro, o que é normal. Então, qual é a solução? Podem ser várias, e aí depende do tipo de política econômica ou que tipo de visão política o governo vai adotar, tá bom? Então não tem mistério, esses são os principais fatores do aumento do preço do arroz, do leite, da carne, da soja, e eu queria que você colocasse aqui nos comentários, na sua visão, o que o governo deveria fazer para diminuir esse preço, para manter esse preço, o que vocês acham, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curtam, compartilham, se inscrevam no canal e até a próxima. Um beijo!